Olá, Johnny, tudo bem com você? Bom, vamos à sua dúvida aqui. Eu vi que você fez uma conversão, mas a sua tem um detalhe. Por quê? Porque você fez variação de temperatura. A variação em uma escala para outra existe, mas aqui em específico ele pede que eu converta 340 Kelvin para a escala X. Então existe uma diferença. O que que você precisa lembrar para que você encontre esse valor? Vamos montar passo a passo. Você precisa de lembrar do ponto de fusão e ebulição da água nas escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit, e agora conhecer isso na escala X, tá? Então vamos fazer uma horizontal aqui. Ó, vou pegar aqui primeiro escala Celsius, depois escala Fahrenheit, temos a escala Kelvin e por fim nós temos a escala X, essa que nós criamos agora, certo? Ponto de fusão e ebulição da água nessas três escalas. Quatro, né, agora. Isso você pode fazer para qualquer outra conversão, você pode graduar um termômetro também, tá? Ó, na escala Celsius, a água congela a 0 graus e ela ferve a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, ela congela a 32 graus Fahrenheit e ela ferve a 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, ela congela a 273 Kelvin, lembrando que Kelvin não tem grau, e ela ferve a 373 Kelvin. Beleza, nós vamos montar essas três e depois nós vamos agregar essa quarta. Nessa quarta, veja, o que nós temos de informação? Nós sabemos esses dois pontos também da água. Ó, numa escala de temperatura X, a água ferve a menos 53,5 x e congela a menos 170 graus X. Nós vamos ter que fazer uma equivalência entre essas três escalas, certo? E de que forma nós fazemos isso? Vamos pegar aqui, ó, um ponto em comum entre essas três escalas para fazer essa conversão. Então, aqui, ó, esse ponto eu vou chamar na escala Celsius de C, aqui de F, aqui de K e aqui de X. Então, eu vou fazer as três, mostro para você, explico também aquele fator de variação e depois nós fazemos a conversão. O que que é a variação? A proporcionalidade que você montou. Veja, de 0 a 100, eu tenho 100 partes, de 32 a 212 eu tenho 180 partes, e de 273 para 373 eu tenho 100 partes. A temperatura que varia na escala Celsius também varia na escala Kelvin. Por quê? Porque eu tenho 100 partes iguais. Mas de Celsius para Fahrenheit, por exemplo, a cada 1 grau Celsius eu tenho 1,8 Fahrenheit. Então, por isso que eu tenho essa variação. Mas, vamos lá. De que forma nós fazemos essa conversão? Pegamos esse ponto em comum, menos ponto de fusão, então C menos ponto de fusão, dividido ebulição menos fusão, 100 menos 0. Equivalente, lembrando que nas três escalas, nas quatro escalas, nós temos água. Escala Fahrenheit, F, ponto F, em comum nas três, menos 32, dividido por ebulição menos fusão. 212 menos 32. Na escala Kelvin, mesmo esquema. O ponto menos fusão. Então, Kelvin menos 273 dividido por ebulição menos fusão. 373 menos 273. E é isso que nós vamos fazer para a escala X também, tá? Veja, os valores são equivalentes, é uma proporcionalidade. Eu vou simplificar esse, depois eu estendo para a escala X aqui, tá? Só para pegar como fica isso no nosso desenvolvimento, né? Então, C menos 0, C. 100 menos 0, 100. F menos 32, abaixamos. 212 menos 32, 180. E Kelvin menos 273, dividido por 100. Então, 100 partes, 180 partes, 100 partes. Para simplificar os nossos passos, nós simplificamos isso aqui, ó. Dividimos por 20, tá? Poderia ser por 2, por 5, por 10, mas vamos direto por 20, tá? Então, teremos como resultado, simplificados, 100 por 25, F menos 32 dividido por 9 é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Isso aqui, ó, é a tal das escala de conversão que nós utilizamos. Algumas bibliografias dividem tudo isso por 5 ainda, aí fica C é igual a F menos 32
dividido por 1,8, que é igual a K menos 273. Aí fica a seu critério. Eu, particularmente, acho legal nessa forma, tá? Existe também aquela ideia da variação da escala Celsius para a escala Fahrenheit, que foi o que você me apresentou ali. Veja, para fazer a variação, é simples. Eu tenho 100 partes, 180 e 100 partes, de forma proporcional. 5 partes, 9 partes, 5 partes, né? Então fica, ó, a variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação na escala Kelvin sobre 5. Isso é o quanto variou numa escala e vai variar na outra. Não é especificamente qual é a temperatura em uma escala e qual a temperatura. E você não precisa converter essas duas temperaturas e fazer a diferença. Você pode encontrar direto a variação de temperatura por aqui. Beleza, Johnny? Só que nós não respondemos ainda, né? Aqui eu mostrei para você o passo a passo e eu quero de Kelvin para X. Então, vou montar aqui nesse finalzinho aqui, ó. Eu tenho já a equivalência na escala Kelvin, então vou pegar para cá e eu vou montar agora com a escala X, certo? Também é equivalente, mesmo esquema, ao ponto em comum, X, menos temperatura de fusão, menos 170, dividido ebulição menos fusão, menos 53,5 menos 170. Beleza? Como eu vou trabalhar só com Kelvin, eu vou trabalhar só com isso aqui. Professor, dá para fazer para qualquer outra conversão? Claro que dá. Nós pegamos um ponto em comum entre eles. Por este motivo, nós podemos sim, tá bom? Então, só vamos dar sequência aqui nessa simplificação, né? Então, eu tenho Kelvin menos 273 dividido por 100, que é igual a X, menos com menos mais 170, dividido por menos 53,5, menos com menos mais, então, menos 53,5 mais 170, nós temos 116,5. Aqui, ó, você tem agora o seu fator de conversão de Kelvin para X. Como você vai fazer agora, fica a seu critério. O que que eu faria? Nesse daqui, eu não dividi por 20? Então, eu simplificaria isso aqui tudo por 100. Tiraria esse 100, tá? Então, ficaria K menos 273 é igual a X mais 170 dividido por 1,165. Ou, do jeito que está aqui já, você irá substituir. No lugar do Kelvin, você coloca 340. Então, 340 menos 273 dividido por 100, mais é igual a x mais 170. Só lembre que, quando você for multiplicar cruzado, o 100 aqui, ele vai multiplicar o x e o 170, tá? Não esqueça de colocar ele entre parênteses, beleza? Caso você tenha dúvidas, manda para cá e veja a diferença da conversão, tá? Para a variação de temperatura, beleza? Isso você pode levar para qualquer um. Vou deixar aqui do lado, ó. É igual a x mais 170 dividido por 116,5. Você pode converter devido à equivalência para qualquer escala. Beleza? Peço a gentileza, tente concluir. Eu fiz aqui, o meu deu 91,94, se eu não me engano, tá? Verifica certinho se para você dará certo essa conversão e caso você tenha dúvidas, me avisa. Me avisa que eu mostro com você ou nós marcamos um horário aí para que eu consiga explicar para você melhor isso daí. Beleza, Johnny? Bons estudos, caso seja necessário, estamos à disposição para te auxiliar. Forte abraço, até mais.